Você sabe o que faz um tradutor público? Eu sou a Márcia Guerra, estou aqui junto com você na roda de conversa protagonistas. Meus cabelos são longos, abaixo dos ombros. Eu estou usando uma blusa branca com pontos pretos, uma saia preta. Estou de tênis e também uso óculos. Hoje, para a gente falar deste assunto que muita gente não sabe o que significa, o que é um tradutor juramentado, o que é um tradutor público, né? Então, de modo geral, as pessoas não sabem. E nós vamos aprender junto. E nós vamos aprender junto com quem? Com a minha querida amiga, professora Alessandra Hamel. Professora Alessandra Hamel, que é tradutora pública, docente do ensino superior, inclusive eu tenho a honra de compartilhar a docência com ela, pelo Serviço Social da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas. Ela também tem mestrado em tradução e interpretação. Ela é especialista em tradução jurídica, também especialista em direito empresarial e é revisora conteudista de várias disciplinas. Professora, que prazer a senhora estar aqui. Eu amo você, Alessandra. Prazer. Diga lá, minha querida, do que se trata essa função social? Assim como eu, muita gente que te escuta agora também quer saber. Perfeito. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da minha amada Márcia, que, né, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar. Só que antes, primeiro uma função. Vou fazer a minha audiodescrição, que também sou audiodescritora. Eu tenho cabelos ligeiramente curtos, são cabelos loiros, que está escrito na caixinha. Eu uso óculos, tenho a pele bem branquinha mediterrânea, estou vestindo um vestido estampado, meio geométrico, e não estou de tênis, eu estou de sapatina. Então, depois disso, para que vocês possam conhecer um pouquinho, gostaria de agradecer o convite. Muito me deixa feliz estar aqui compartilhando com a Márcia e com vocês um pouco da minha experiência, tanto da parte de tradução pública quanto de docência, porque são carreiras bem sinérgicas, né? Então, é isso. Muito bem, professora. Bom, a maioria, assim como eu, não sabe do que se trata esta função. Então, comece nos explicando. O que é o tradutor público? Ah, certo. Então, vamos lá. A tradução, ela é uma função, vamos dizer assim, das mais primais que existem no nosso planeta. Por quê? Porque desde os primórdios, desde o início da civilização, os homens, as mulheres, as civilizações, elas têm que se comunicar, elas têm que se compreender. Desde a pintura rupestre, a hora que os bandos, né, os nômades, eles chegavam para ver o que tinha acontecido, eles tinham que interpretar aqueles desenhos. Não eram eles que faziam, eram outros. Então, eles tinham que ler aquilo e tentar compreender. E é exatamente isso que nós fazemos na tradução. É um processo diferente, como nós estávamos falando anteriormente, do bilinguismo. Não basta nós sabermos falar um idioma estrangeiro. Nós precisamos ter o que nós chamamos de competência tradutória ou competência interpretativa. Por quê? Porque quando nós ouvimos o texto ou ouvimos a mensagem num idioma estrangeiro, por exemplo, nós temos que fazer uma desverbalização daquilo, quer dizer, tirar daquele idioma, transmitir a ideia e passar para o outro. Isso na escrita se chama tradução e no falar se chama interpretação. O pessoal também fala tradução simultânea, confundindo um pouquinho, mas o mercado é assim, então é totalmente aceito. Muito bem. Então, o tradutor e intérprete, ele tem essa competência desenvolvida de trazer a mensagem de um idioma estrangeiro para o idioma doméstico, ou então fazer o contrário também, fazer
tradução, a proposição daquela mensagem em idioma, no nosso caso nativo português, brasileiro, para um idioma estrangeiro. Isso não exige um determinado desenvolvimento da nossa parte, porque é altamente comunicativo. E a questão também é a seguinte: na tradução, você tem que trazer a mensagem não só fazendo o transpor das palavras ou a transposição sintática ou morfológica. Você tem que fazer a transposição da ideia dentro daquela cultura ou dentro daquela área de especialidade. Então, por exemplo, se nós ouvimos uma mensagem sobre medicina, né? Vamos falar sobre medicina, são textos técnicos. Não é qualquer pessoa que entende medicina. E se ela não souber aquele conteúdo, se não conhecer um pouquinho daquela área, não, mesmo sendo competente na tradução, não vai conseguir fazer o entendimento daquele texto para o idioma de chegada que a gente diz. Então, duas coisas que são primordiais na tradução e na interpretação. Você tem que conhecer minimamente os dois idiomas, o de partida e de chegada, e tem que conhecer a área de especialidade, porque senão você não consegue transpor a mensagem. Dito isso para qualquer tradutor, para qualquer intérprete, em qualquer área. Então, de acordo com um queridíssimo, você deve conhecer também, o professor John Wilton, lá da USP, ele e o Paul Bandia, que tem várias publicações juntos, eles dizem que os tradutores e intérpretes são agentes de tradução, agentes de comunicação. Então, você pode até não falar muito bem o idioma estrangeiro, mas se você entender sobre aquela área, entender aquela mensagem, você consegue transpor aquela mensagem para o seu idioma nativo. Quantas vezes aqui as pessoas já não serviram de guia para alguém na rua? Sim. Você está numa praia, chega um gringo, né? Chega um estrangeiro e pergunta alguma coisa para você e você, de alguma maneira, vai tentar ajudar aquela pessoa. Você já está se colocando como um intérprete daquela pessoa. Então, nós somos agentes de comunicação. E o tradutor público, qual é a função dele nisso? O tradutor público, além de ter que desenvolver a competência tradutória e interpretativa, porque tem que ser os dois, não pode ser só tradutor ou só intérprete, tem que ser os dois. Ele tem uma função jurídica, ele tem uma função social e jurídica. Por quê? Porque ele, de acordo com a sua nomeação, ele vai ter a outorga de certificar e dar fé como se fosse um tabelião, um cartório, e dar fé que aquele documento foi apresentado em tal idioma e que ele está sendo traduzido para o idioma de chegada de acordo com o seu melhor entendimento e que o documento foi ali apresentado, é original e autêntico, assim como aquela tradução. Eu estava ouvindo você e como é desafiador, é muito desafiador. Se a gente pega um Brasil continental como esse, uma palavra tem um conceito lá no Nordeste, no Norte tem outro, aqui no Sul tem outro. Então, é isso que é o campo interpretativo? Exatamente. É o que eu falei, que nós precisamos conhecer a cultura, nós temos que conhecer a área de especialidade. Não basta conhecermos os idiomas. Nós temos que conhecer sobre a área e temos que conhecer a cultura, tanto a de partida, do idioma de partida, quanto a de chegada. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou uma tradutora pública habilitada para o par de idiomas inglês-português. Então, inglês-português, português-inglês são os documentos que eu faço a tradução. Eu recebo um documento que vem da Inglaterra, em língua inglesa. O sistema da Inglaterra é diferente do sistema norte-americano, dos Estados Unidos, do Canadá, que por sua vez é diferente do sistema da África do Sul, que também tem o idioma inglês como o idioma oficial, assim como lá na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, são países diferentes
com sistemas jurídicos diferentes, com sistemas comerciais diferentes e usam o mesmo idioma. Isso fora a gente falar daquela coisa maluca que é a União Europeia. Por quê? Cada país tem o seu idioma nativo e todos eles utilizam o idioma inglês como um idioma oficial. Os documentos vêm bilíngues, trilíngues, vem no idioma, por exemplo, na França vem em francês, em inglês e em espanhol. Por quê? Porque é uma exigência da União Europeia justamente para facilitar isso. Só que a França tem um sistema jurídico, tem um sistema de saúde, tem um sistema educacional. E aí, por aí nós vamos. E quando, por exemplo, eu vou fazer a tradução de um documento, que é uma míriade de documentos, não é só certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, faço muito, ou então contratos, como as pessoas acham. Eu faço muito, sabe o que, Márcia? Graças a Deus. Tradução de diplomas e históricos escolares para as pessoas que vão estudar no exterior. Olha que interessante. Então, vai fazer ensino médio, ensino fundamental, mudou com os filhos para lá, ou, como no nosso caso, de repente recebemos uma oportunidade de uma bolsa, de um sanduíche, e nós temos que fazer a tradução juramentada, que a gente fala, dos nossos diplomas, dos nossos históricos, certidão de antecedentes criminais, por exemplo, dependendo da instituição, de uma certidão de nascimento, do passaporte, para poder ter um visto, para poder ir lá estudar e a instituição conhecer o nosso currículo, qual é a nossa titulação, e isso tem que estar traduzido. Então, eu vou fazer a tradução do seu diploma de doutorado, por exemplo, e você vai estudar na Bélgica. E lá eles aceitam inglês, só que eu tenho que estudar o sistema da Bélgica. Eu tenho que ver a universidade ou a instituição para a qual você vai, dar uma estudadinha nela, ver quais são as exigências, qual é a terminologia usada, para poder fazer aquela tradução da maneira mais competente para aquele uso. Olha que interessante, no meu caso, serviço social, mas em alguns países é conhecido como trabalho social. Então, não pode colocar só traduzindo toma lá da cá. Não. Tem que considerar essas questões. Nossa, Alessandra, a gente não tem dimensão o que é o tradutor público, mas que bom que você está aqui conosco justamente para falar. E olha, quando a gente pensa nos nossos colegas que vieram da Bolívia, do Peru e de tantos outros, do Chile que vieram para cá, eles também tiveram que fazer essa tradução juramentada, né? Perfeitamente. Nossa, como é importante, né? De acordo com a legislação, só complementando isso que você falar, é de acordo com a Constituição Federal e a legislação, Código Civil, Código de Processo Civil, todos os documentos que farão parte de qualquer processo ou procedimento em território nacional têm que estar no idioma vernacular, tem que estar em português. Mesmo que seja parcial, tem que fazer a tradução juramentada disso. Alessandra, como se tornar um tradutor público? Qualquer pessoa ou tem que ter formação específica? Muito bem. No meu caso, por exemplo, como eu me tornei tradutora pública, foi, como eu estava comentando com você, foi totalmente incidental, porque a minha vida toda, desde a década de 80, eu sou professora de idiomas, né? Minha formação é em Direito, eu fiz bacharelado em Direito, depois eu fiz as minhas especializações, mestrado e tal, tudo em idiomas, tradução e idiomas. E tenho especialização também em Direito Empresarial do Processo Civil, por quê? Justamente porque é sinérgico, uma coisa vai ajustando a outra para que você possa fazer as traduções e as elaborações com melhor precisão. Muito bem, à época, em 1998, eu tinha escolas de idiomas. Eu fui franqueada de uma rede durante 10 anos. A vida inteira eu trabalhei com ensino de idiomas. E aí, era um sonho do meu pai e do meu sogro que eu e meu marido seguíssemos uma carreira em direito para prestar um concurso para ser promotor, procurador, juiz, alguma coisa. E nós sempre gostamos da docência, gostamos dos idiomas, nós nos conhecemos assim. E aí o meu sogro um dia chegou e falou assim, olha o
concurso na área de vocês? Quem sabe se vocês fazem e vocês passam? Porque eu fazia o concurso Era passava sempre e não plural, né? Era Plural. Muito assim, né? Vamos ver. Já que vocês gostam disso, o que vai fazer? Né? E era justamente um concurso da JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, porque nós estamos no Estado de São Paulo, para tradutores públicos. Por quê? Porque a legislação com relação a isso era já desde a Constituição de 1943, era uma legislação específica de 1943, 1945, que regia a função do tradutor público em território nacional, que tem a validade em exterior também. E quem faz a gestão disso são as juntas comerciais. Os tradutores públicos, eles são nomeados nos seus estados e são regulamentados pelas juntas comerciais dos estados da federação. É a única ocasião na qual a profissão de tradutor é regulamentada. A profissão de tradutor é reconhecida, mas ela não é regulamentada, com exceção do tradutor público. Por quê? Porque o tradutor público ou o tradutor juramentado, ele tem a outorga e ele tem fé pública. Ele certifica e dá fé que aqueles documentos foram apresentados e foram traduzidos. Né? Exatamente, exatamente. Então, é nessa função nossa. Nós não somos funcionários públicos, viu? Nós temos uma função pública. Nós somos autônomos, pagamos os nossos impostos. Temos, hoje, com a nova legislação, que foi um decreto, a lei 14.000 alguma coisa, que eu não lembro agora especificamente, que passou da não necessidade de se prestar mais um concurso público para ingressar na área. No meu caso, eu prestei. Eu fiz a inscrição em 1998, prestei o concurso em 1999, eu e meu marido prestamos o concurso e ambos passamos, mas foi totalmente fortuito, porque nós não tínhamos formação em tradução. A nossa formação era de professores de idiomas e de bacharéis em direito. Então, uma coisa ajudou a outra, mas nós não éramos formados tradutores. Passamos, fizemos todas as exigências do protocolo da JUSESP, porque você tem que apresentar. Na época não precisava de diploma de ensino superior. Você tem que apresentar que você passou um concurso, 10 certidões negativas de cartório de processo, antecedentes criminais, tanto em nível federal quanto em nível estadual, né? Que tem essa diferença. Enfim, uma míriade de documentos. Por quê? Porque ter fé pública significa que você tem total lisura, reputação ilibada. Isso hoje em dia é meio complicado de falar, mas é verdade. Reputação, não podia ter nenhuma multa de trânsito à época para ser nomeado. E aí, felizmente, naquela época nós não tínhamos nenhum impedimento, fomos nomeados no ano 2000 e desde o ano 2000, já faz um quarto de século, que nós trabalhamos como tradutores públicos. Nossa, que interessante. Então, é uma função social muito importante para o país, né, Alessandra? É muito importante. Por quê? Porque a função social disso, nós trabalhamos para garantir os direitos das pessoas estrangeiras que não falem o idioma português, em qualquer nível. Então, a pessoa vem para o Brasil e ela, por exemplo, ela vai comprar um imóvel, vai fazer uma negociação de imóvel. Ela tem que ser acompanhada por um tradutor público ao cartório para poder passar a escritura, para poder fazer a compra e o reconhecimento e a transferência de propriedade por meio de escritura no cartório, acompanhando aquele estrangeiro, fazendo a leitura, que a gente chama de interpretação prima vista, de todos os documentos do contrato de compra e venda, da escritura, de qualquer documento que esteja em língua portuguesa, tem que fazer a interpretação para o idioma desse estrangeiro, não é? Para que ele tenha compreensão, se ele tiver alguma pergunta, se ele tiver alguma dúvida, faz ali a nossa função, é servir como intermediário. A pessoa faz a pergunta, eu pergunto ao cartorário, ali o tabelião responde e eu devolvo a resposta. Isso é para casamento, para registro civil de crianças, filhos de estrangeiros que nasçam no Brasil, porque só então eles passam a ter direito, não é? Como cidadão brasileiro.
atestado de óbito, às vezes falece uma pessoa aqui que é estrangeira também, a família esteja acompanhando, tudo nós temos que estar presentes enquanto intérpretes, fazendo também, eventualmente, tradução de documento, para que a pessoa tenha o seu direito garantido, preservado em qualquer instância. Tem que entender e compreender. E aí, a assinatura do ato, que é um ato oficial, ele é pelas partes e o tradutor público dando a sua certificação de que tudo foi de acordo com o protocolo. Outra coisa que acontece também, que a gente faz muito, audiências em tribunal. Ah, é? Me conta sobre isso. Sim, nós somos os intérpretes de pessoas que sejam parte ou então que sejam testemunhas estrangeiras que não falem o idioma português naquela ação. Então, por exemplo, criminal eu já fiz algumas, não gosto muito, mas eu faço. Sim. Faço remoto, faço presencial. Então, por exemplo, pode ir desde uma audiência, quando não é mais em cartório, né, quando não é em cartório, uma audiência de divórcio na família, né, guarda de filhos na hora da separação, ou então reconhecimento de paternidade, tem muito. Eu trabalho com o TJ e faço tradução de carta rogatória, tem muita coisa. Isso na área civil, na área trabalhista e na área criminal também. Existe um contingente de presos estrangeiros enorme aqui no Brasil. Enorme. E quando vai haver a audiência, o tradutor público tem que estar presente justamente para fazer a interface entre a parte e o Ministério Público, a Defensoria, a outra parte, né, o autor, enfim. Nós temos essa função. Nós fazemos a intermediação entre as partes e o juízo. Então, o advogado faz uma pergunta, eu tenho que fazer a interpretação da pergunta para a parte que ele esteja defendendo ou da outra parte que seja a outra parte. E aí o juiz faz uma pergunta para a parte, eu também tenho que fazer a interpretação de tudo isso, que a gente chama de interpretação consecutiva. Por quê? Dá aqui a pergunta ou a resposta ou o depoimento, eu faço isso na íntegra, a parte ouve, aí a parte responde, eu faço na íntegra, devolve. E fica uma triangulação assim, né? Olha que interessante. A gente não tem dimensão, você assim como eu, que está nos assistindo, né? O tanto que é importante esta função social do tradutor público. Sim. Minha querida, e esta roda de conversa é inacreditável, o tempo voa por aqui. Nós já estamos indo para as nossas considerações finais, professora Alessandra. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a tradução? Sobre a tradução pública. Sobre a tradução pública. Sim. É lembrar o seguinte, que com todo o respeito que eu tenho a todos os meus colegas tradutores e intérpretes, o tradutor público, ele não se diferencia por uma questão social, ele se diferencia por uma questão técnica. Ele tem que conhecer a área jurídica muito bem, ele tem que conhecer sobre as outras áreas muito bem, para não errar os documentos, porque a responsabilidade civil e criminal daquela tradução é do tradutor público. Outra coisa que acontece, não basta ser tradutor, tem que ser intérprete também e, detalhe, tem que ser competente tanto na tradução do idioma estrangeiro para o idioma doméstico, que no nosso caso o português brasileiro, quanto o inverso. Porque nós temos muitos colegas tradutores extremamente competentes, fabulosos, eles só sabem fazer tradução em um sentido e não no outro. Fazem tradução do idioma estrangeiro para a língua portuguesa só, por exemplo. Eles não fazem a volta, eles não fazem o outro sentido. E tem que ser intérprete também. Tenho colegas que são tradutores maravilhosos, mas eles não falam o inglês e eles não sabem interpretar. Isso exige formação. Exige formação. Para se tornar tradutor público, o que é necessário hoje de acordo com a lei? Ter uma certificação
de proficiência C2 do idioma estrangeiro de determinadas instituições que estão dentro da lei, tem que ter nível superior e tem que estar com tudo em dia para que vá apresentar todos esses documentos na junta comercial do seu estado e aí então receber a nomeação e passar a trabalhar como um tradutor público e intérprete comercial, com todas essas responsabilidades. Então, eu ainda falo para o pessoal do serviço social, eu não sou uma funcionária pública, eu não sou assistente social, eu sou uma servidora social. Muito bem. Alessandra, já que você está nos explicando isso, e em vários momentos da sua fala você deixa isso bem destacado. Como que as pessoas fazem para entrar em contato com o tradutor público? Muito bem. Como que esse processo? É excelente a sua colocação. É um serviço público e as juntas comerciais dos estados da federação, lá no seu site, eles têm uma aba leiloeiros e tradutores. Todos os tradutores públicos e leiloeiros, porque a lei é a mesma para os dois, estão lá elencados. Vocês podem buscar pelo idioma e aqueles que estejam em situação ativa. É obrigatório ter isso. Você já falou que você faz a tradução e interpretação no inglês, né? Isso, No exatamente. inglês para o português e do português para o inglês. Isso, essa é a minha habilitação, de acordo com a tradução pública. Eu sou tradutora de espanhol também, mas na época eu nem sabia que podia prestar concurso para os dois. Então, hoje, por exemplo, eu posso, com a minha certificação C2, que é de proficiência avançada no espanhol, também fazer a solicitação e ser nomeada como tradutora pública de espanhol. Poderia fazer isso, não vou fazer. Gente, que aula! Que aula sobre essa função social tão incrível que é o tradutor público. Eu mesma sabia bem pouco disso, já vi algumas traduções, mas eu não tinha noção da seriedade da estrutura que isso tem, inclusive no Estado Democrático de Direito, porque pensa, né, o devido processo legal, a pessoa tem que se defender, mas como vai se defender se não tiver a sua cultura, se não tiver ali o seu histórico traduzido, interpretado, né? Então, eu gostei bastante da aula que ela deu aqui para todas nós e para todos nós. Professora Alessandra, você é uma professora extremamente querida, né? Eu já te falei isso, os estudantes adoram você. E agora com essa função social que não é nova para mim entender, mas para você já faz muito tempo. Quais protagonistas incentivaram você a fazer o que você faz? Eu falei para você no começo que foi totalmente inadvertido, sim, né? Então, mas durante a minha especialização em tradução, eu tive muitos inspiradores, né? Começando com a minha primeira professora, que foi a Cissa Lopes, lá na Ibero, quando eu comecei a fazer a pós-graduação em tradução, que aí eu quis ingressar nessa área, mas eu já era tradutora pública. Então, a Cissa Lopes, que fez uma bagunça na minha cabeça e me colocou a seguinte consciência: eu sou uma professora de inglês que faz tradução, eu não sou tradutora. Então, essa consciência foi lá na Ibero, que depois se tornou em Anguera, com ela, com a Ana Júlia Perrotti, com o André Luiz Glaser, que está lá no Canadá, fiz os documentos dele para emigrar. Que ótimo. Grandes professores aí, o André Luiz Glaser, que me deu o caminho das pedras para ir fazer o mestrado na USP, então o professor John Milton, professora Tinka Reichmann, que também é tradutora pública lá na Alemanha hoje, ela está na Universidade de Leipzig, a Patrícia Jimenez, enfim, professores maravilhosos que eu tive lá e colegas muito inspiradores também. Jorge Rodrigues, que é colega tradutor público, a Simone Castro, a Alessandra Otero, com quem eu tive o privilégio de estudar minha xará, sister, estudamos juntas o mestrado. Então, são pessoas que dão cursos e que sabem do riscado. Eles são profissionais maravilhosos.
Que ótimo! Você nos acompanhou nesta conversa afiada aqui, que é a nossa roda de conversa de protagonistas. Professora Alessandra, eu tenho aqui um presentinho para você. Leve com muito carinho aqui da nossa roda de conversa protagonistas. Adoro essas coleções. Linda, obrigada. Obrigada, gente. Nossa, que linda. Ela é uma belezura. Esta professora é uma professora querida, amada, que eu tenho a honra de trabalhar com ela, minha amiga, e hoje está aqui junto conosco. Então, ela deixa um legado grande sobre o que nós precisamos saber desta função tão importante, né, que é a tradução pública. O que é ser um tradutor público? Bom, hoje nós conversamos sobre isso, mas você pode nos indicar outros temas, indicar novas protagonistas e novos protagonistas para estar aqui nessa roda de conversa. Siga as nossas redes sociais que estão aqui na bio e também se inscreva no nosso canal. Tchau!